Olá pessoal, eu sou Yuichi e bem-vindos ao nosso primeiro guia de estudo do idioma japonês. Yay! Então, eu resolvi fazer alguns vídeos a parte das aulas da nossa sequência de aulas, porque eles são fundamentais para poder desenvolver a pronúncia, os hábitos, aprender sobre os costumes, e cada momento desse a gente vai falar sobre alguns pontos importantes. Por exemplo, a aula de hoje é sobre pronúncia, então vamos lá, vamos começar? Ikuzo! Então, pessoal, esse é o nosso guia 1 e para ser muito útil, né, e fundamental, já que a gente não tratou disso nas nossas aulas de japonês, que está aqui também no canal, esse guia 1 é sobre a pronúncia do idioma japonês. E eu já venho dizer aqui para você que vai facilitar muito a sua vida estudar essa aula, então se concentre, pega o caderno e anota tudo que eu te falar, porque vai ser muito útil. Então, algumas pessoas, quando elas vão começar a estudar o idioma japonês, elas se confundem muito na hora de ler a romanização. O que seria a romanização? A romanização é pegar o japonês e transcrever ele na forma romanizada, na forma romana. O ABC, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o original no japonês, né? E eu tenho a romanização embaixo. Isso aqui é a romanização. Isso aqui ajuda a gente, no Brasil e em outros países que tem o alfabeto romano, a conseguirem falar o idioma. Então, as pessoas que começam a estudar o idioma japonês, elas pegam a romanização e tendem a ler como se fosse no português. Elas usam as regras que elas têm em mente, né? A regra do português, e falam o idioma japonês como se fosse em português. Por exemplo, um exemplo mesmo da palavra aqui, como você leria? Se você está começando agora, você vai ter dificuldade de ler essa palavra. Você vai ler como se fosse no português, né? Mas ela se lê kanji, kanji, kanji. Entendeu? Então aí, o que tem uma diferença aí? Você já nota que o J no japonês, ele não é como no português. Como a palavra, por exemplo, jato, jovem, jardim. O J no japonês, ele tem som próximo ao DJ, tipo j. Por exemplo, adjetivo. Dia, dia. Esse J no japonês tem esse som. E no português é complicado, né? Porque existe essa variação do D, por exemplo, entre essas modalidades, que são chamadas como lusófonas. Então é complicado mesmo. Mas no japonês é sempre j. Por exemplo, kanji, jagaimo. Beleza? Outra coisa muito importante sobre a nossa aula das pronúncias é falar sobre a tonicidade do japonês. Isso mesmo, diferente das palavras do nosso idioma, do português, que podem ser proparoxítonas, paroxítonas, oxítonas. As palavras no japonês não têm tonicidade, isso mesmo, elas não têm tonicidade. Ou seja, ao se pronunciar uma palavra, cada sílaba deve ser pronunciada com a mesma tonicidade. Exceto as sílabas, que aí vem as regras, né? Que são seguidas desse prolongador aqui, ó. Por exemplo, jo. Tá vendo que teve um jo? E sílabas como as palavras que prolongam, aqui, por exemplo, ó, show, que se transcreve show, S-H-O, e tem gente que coloca o tracinho em cima, né? Só que se pronuncia show, com 2 O mesmo. Show, que é um som único e prolongado. Show. Então, como as palavras são pronunciadas na mesma tonicidade, as sílabas que mais se percebe é a última, dando uma pequena impressão de serem oxítonas. Aí eu lembro para vocês o que é oxítona. É a palavra que tem o último som, a tonicidade no último som. E aqui eu vou colocar uma palavra aqui de novo, ó. Tenta ler. Então, é ame, beleza? Ame, vocês não lê ame, porque o som não tá no início. Ame, tá no final, ó. Ame, e não ame. Outra palavra. Tem gente que vai ler katakana, com som de paroxítona, mas é katakana, com a tonicidade no final. Beleza?
Outro ponto importante do idioma japonês é as consoantes repetidas. Vocês já viram, né, eu creio eu, que algumas palavras que são na romanização, elas tendem a repetir algumas consoantes. É porque no idioma, no japonês existe o tsu, né, que é esse hiragana, tsu, e tem o chinsai tsu, que é o pequenininho. Ele serve como uma pequena parada na tonicidade da palavra. Isso já ajuda na regra, entendeu? Se você estudar o chinsai tsu, vai ajudar muito a não ler todas as palavras com a tonicidade no final. Então, na transcrição em alfabeto romano, essa letra é representada repetindo-se a letra anterior. Um exemplo aqui, ó. Abareko, abareko, abareko. Vocês sentiram que dá uma travada no re? Se fosse ler na regra que eu falei anterior sobre as tonicidades, a gente leria essa palavra como abareko, abareko. Mas como tem dois K aí, dá uma travadinha, que é esse chinsai tsu, a gente dá importância à sílaba anterior. Abareko, abareko, entendeu? Então é muito importante lembrar também desse chinsai tsu, que é o pequeno tsu, para não seguir sempre a ordem da tonicidade final. Então se vocês aprenderem isso, genial, vocês já sabem pronunciar as exceções, que é as paroxítonas, vamos dizer, que não existe, mas seriam as paroxítonas, e as oxítonas, que são as palavras com a tonicidade no final. E para finalizar a nossa aula, para não ficar tão longa, eu vou falar aqui algumas regras de sons, tá bom? Por exemplo, CH tem um som de ch, ch, ch. Por exemplo, na palavra tchau. Se vocês virem uma palavra com CH, não se lê ch, se lê ch. Não se lê, por exemplo, chan, se lê chan, beleza? A letra E deve ser pronunciada com o som em pera. Pera, não é pera. É e. Por exemplo, aqui vamos dar uma palavra Deidara. Não, um personagem do Naruto. Deidara. Deidara, não é Deidara. Então, sempre a letra E vai ter o som de E fechado. E, beleza? Às vezes, até eu falo na rapidez, assim, na agilidade, o português ainda está predominando na cabeça, aí eu falo com E mesmo, mas é E. A pronúncia certa é E. Outra dica fundamental é a letra G no japonês. Vocês não vão ler, por exemplo, genin. Vocês vão ler genin, genin. Então, a letra G, ela tem esse som de g, gi, gu, gi. Em ga, ge, gi, go, gu. Não é ga, ge, gi, go, gu. É g, beleza? Não esqueçam disso. Outra letra muito importante e fundamental para vocês não se perderem no japonês é a letra H. Porque no português o H não tem som. E já no japonês ele tem som aspirado, ó. É um A aspirado. Como por exemplo na palavra Harry. Harry. Tem esse som de H, entendeu? Por exemplo, hiragana, haru. Beleza? Como eu falei pra vocês, o J ele tem som de D, por exemplo, em adjetivo. Em Jackson, beleza? O R, ele tem o som vibrante mesmo, como por exemplo em faro, cara, não tem som de Ra, é Ra, beleza? Por exemplo, ramen. E eu já comentei com vocês uma vez que às vezes tem som de L, por exemplo, ramen. É muito comum também. O S tem som de S mesmo, não tem Z. Por exemplo, sa, por exemplo, bossa, com S só, é SS mesmo, o som de SS, né? Já o SH, ele tem som de sh mesmo, por exemplo, shatsu. E no geral é isso mesmo, eu não quero que fique muito longo, eu só quero que vocês aprendam os principais sons sobre a tonicidade e é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem tiver dúvida pode me procurar. Se vocês não concordarem com alguns sons ou tudo mais, a gente pode conversar sobre isso, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado e que tenha ajudado muito, beleza? Já né!